Bom, fechando então o estudo das volumetrias, das titulações, né? A gente começou com a titulação ácido-base, depois estudamos a de precipitação, seguido da de complexação, e a gente fecha agora trabalhando com a titulação de oxirredução. Vocês já perceberam que titulação é um grupo de técnicas em que a gente vai estar fazendo a determinação quantitativa de uma amostra a partir de uma reação química. A classificação dessa reação dá o nome à titulação. De forma, então, que a titulação de oxirredução ou titulação redox, um termo bem comum que a gente utiliza para se referir a essa técnica, é um processo de titulação em que a reação envolve transferência de elétrons. Ou seja, eu vou ter uma espécie oxidante. A espécie oxidante é uma espécie que ela vai ficar com um NOx menor. Então, ó, é a espécie que vai ficar oxidada, é a espécie que perde elétrons, e eu vou entendê-la como um agente redutor. E eu vou entender como agente oxidante a espécie que ganha elétrons, e quando eu for lá observar na reação química o formato dessa espécie, onde lá eu vou ter a fórmula e o NOx, a carga associada, eu vou perceber que essa espécie vai ficar com o NOx reduzido. Esse esqueminha eu já tinha apresentado no estudo inicial desse tema, quando nós trabalhamos o equilíbrio de oxirredução, mas eu achei interessante repeti-lo para fixar bastante como que é esse caminho da oxidação e da redução, e reforçando que esses processos necessariamente ocorrem em conjunto. Se uma espécie está perdendo elétrons, esses elétrons necessariamente vão estar sendo recebidos por uma outra espécie. Então, a oxidação é o processo que acontece com a espécie que perde elétrons. Quando nós formos comparar lá na equação química, a gente vai perceber que a espécie que sofre oxidação, o NOx dela aumenta, enquanto classificação a gente diz que ela é o agente redutor, ou seja, ela provocou a redução na outra espécie presente ali no meu sistema, mas ela mesmo sofreu a oxidação. Contrariamente, o processo complementar à oxidação é a redução. Eu vou ter uma espécie que ganha elétrons, eu vou conseguir identificar esses elétrons que foram recebidos pela espécie a partir da diminuição do NOx, e a espécie que tem esse comportamento no sistema redox, ela é o agente oxidante. Algumas informações aqui semelhantes às do esquema anterior, mas como reforço. Então, o agente redutor, ele sofre oxidação, ele provoca redução, é a espécie que perde elétrons, e comparativamente, quando eu observo a evolução dessa espécie no sistema, quando eu comparo reagente e produto, essa espécie vai ter um aumento de NOx. Partindo então para o agente oxidante, a gente vai perceber que todos esses processos serão contrários e ou complementares. Então, é a espécie que sofre redução, isso porque ela provoca oxidação na outra espécie presente. Como ela sofre redução, ela é uma espécie que ganha elétrons, que recebe essa carga negativa, e o NOx dessa espécie diminui. Bom, quando a gente precisa, tem necessidade de trabalhar com a parte de cálculo, a gente vai lançar mão das semi-reações de eletrodo. Isso porque nos processos de oxirredução, cada uma dessas espécies, o agente oxidante, o agente redutor, ele está se comportando como uma meia pilha, né? Eu acredito que a eletroquímica, pelo menos essa parte pilha, vocês já tenham tido algum estudo, mas rapidamente vamos relembrar alguns pontos. A capacidade de oxidar ou de reduzir de cada substância química, ela varia, não é a mesma para todas as substâncias. E o critério que a gente tem para medir esse potencial de oxidação ou de redução é o chamado potencial padrão do eletrodo. E como que esses potenciais são medidos? Eles são apresentados para a gente na forma de tabelas.
Mas aquelas tabelas lá foram montadas obedecendo condições, né? São chamadas condições padrão. E a espécie é, então, colocada num sistema juntamente com o eletrodo padrão de hidrogênio, que é o eletrodo ao qual parametrizou-se que tem 0 volts de potencial. Então, a diferença que vai ser observada de potencial quando eu seleciono uma espécie e a coloco frente ao eletrodo padrão de hidrogênio é o que vai estar a mais ou a menos do que esses 0 volts. O eletrodo padrão de hidrogênio, ele é bem simples, né? O que a gente faz é utilizar um tubo com uma saída lateral. A esse tubo a gente vai acoplar uma mangueira sobre a qual a gente vai fornecer aqui para o sistema o gás hidrogênio a 1 atm de pressão. E nesse tubo a gente vai ter também um ácido forte. Comumente utiliza-se o ácido sulfúrico, porque com isso a gente vai ter a liberação de íons H+. Importante observar a condição de que esse ácido tem que estar na concentração de 1 mol por litro, 1 molar. Bom, então, tem o eletrodo padrão de hidrogênio, monto um sistema, uma pilha, outra cuba, com solução da substância que eu quero determinar o potencial, coloco lá um eletrodozinho da substância, ligo, né? Ligo esse sistema, faço o sistema, fecho esse sistema ali para passagem de elétrons. Com isso eu determino, então, qual que é o potencial da outra espécie. E esses potenciais, eu vou comentar para que eles servem, trabalhando aqui agora com vocês os métodos que existem para a titulação redox. O que eu vou falar primeiro é a permanganometria. Vocês vão perceber que o nome do método já conta para a gente qual que é o oxidante utilizado. No caso da permanganometria, né, a gente utiliza o permanganato de potássio. Todos já conhecemos, com certeza todo mundo já lidou com permanganato de potássio em algum momento no laboratório, né? Seja no laboratório didático ou em algum tipo de trabalho que possa ter ou estar realizando. O permanganato, ele é um agente oxidante forte. A solução do permanganato tem essa cor violeta intensa. Isso é muito bom para a titulação, porque a própria coloração do permanganato já vai me indicar aquele ponto final da titulação, o ponto de equivalência. Então, no método de permanganometria, não precisa utilizar indicador. A coloração do permanganato já indica para mim o primeiro excesso de permanganato, já vai me mostrar a viragem da titulação. Ótimo, né? Bom, tem alguns detalhes, né? É recomendável que a gente trabalhe com a permanganometria dentro de um intervalo de pH, né? Seria aí para manter o número de oxidação do Mn, do manganês. Eu falei para vocês que o permanganato é um forte agente oxidante, que ele vai conseguir, então, oxidar a espécie que tiver aqui na minha amostra. A partir de quando toda a espécie tiver oxidado, o primeiro excesso de permanganato, eu já vou perceber a viragem, mas ele tem algumas desvantagens. Uma delas é que ele não é padrão primário. Então, quando a gente prepara a solução de permanganato, a gente precisa padronizar. A padronização dessa solução, em geral, é feita com oxalato de sódio. Não que seja algo complicado de estar fazendo a padronização, mas quando a gente tem um titulante que é padrão primário, isso facilita bastante, né? A gente faz apenas aquele procedimento ali de identificação da amostra. Quando ele não é um padrão primário, quando a gente precisa padronizar, a gente tem que primeiro fazer um procedimento de titulação para determinar a concentração exata do titulante e só depois eu posso utilizar esse titulante no meu procedimento de determinação. Um outro problema muito ligado aí ao permanganato é que solução de permanganato de potássio ela não é estável. A gente só utiliza no dia que prepara. E por que isso acontece? O permanganato ele sofre reações de decomposição com muita facilidade, pela ação da luz, pela ação do calor, própria interação ali com a água. Claro que a gente vai estar usando água destilada, mas existe uma reação, até que não tem cinética favorecida, mas que ocorre,
entre o permanganato, entre o íon manganato e a água, né, que vai levar à formação do óxido de manganês. Mas, quando a solução acabou de ser preparada, quando eu preparei no mesmo dia em que eu vou utilizar, esse processo reacional ainda não avançou. Então, eu posso usar tranquilamente e ter segurança na determinação que foi realizada com esse titulante. Bom, eu quis colocar uma curva de titulação aqui para comentar alguns detalhes. Vamos pensar que a gente está, então, fazendo esse procedimento, né? Eu tenho uma amostra, essa amostra vai, então, ser determinada com permanganato. O que a gente vai observar conforme a titulação for sendo realizada? O potencial vai estar sofrendo modificação. Quando a gente chegar no limite aqui, onde todo o permanganato que foi adicionado como titulante reagiu com toda a minha amostra, aí a gente vai ter um salto de potencial. Observem que para esse exemplo que está aqui, o potencial estava menos 0,2. Primeiro excesso de permanganato, o potencial foi lá praticamente 1,4, né? Muito bem. Aí vem uma questão. Ok, mas quando eu estou fazendo titulação manual, eu não determino o potencial. O que a gente vai ter como critério? A viragem, a manutenção da cor. Essa titulação de permanganato, se a minha solução de titulado for incolor, a gente vai perceber que as gotas iniciais que forem ali sendo acrescentadas, conforme a gente for promovendo a agitação do sistema, simplesmente essa coloração vai desaparecer, vai continuar incolor. Quando a cor violeta for persistente, aí a gente entende que a titulação chegou ao final, que já houve a viragem. Mas como que determina esse potencial, gente? Eu não vou enxergar potencial, vou enxergar viragem. Mas esses valores de potencial para a gente conseguir ter uma curva de titulação, como que a gente vai fazer para determiná-la? Então, a gente usa a chamada equação de Nernst. Acabei não pondo o nome dela aqui, né? Coloquei só assim, cálculo de potencial. Mas essa aqui é uma equação que foi deduzida por um cientista chamado Nernst e que trabalhou com montagem de pilhas usando diferentes combinações de metais, de eletrodos, vamos falar de eletrodos, porque é possível com metal também, né? E aí ele percebeu que, trabalhando aqui com essa relação em que eu utilizo o chamado potencial padrão, constante universal dos gases, temperatura em Kelvin, o número de mols que está envolvido ali naquele processo, quantos mols de cada espécie, na verdade aqui é até o número de elétrons, né? Quantos elétrons estão sendo transferidos de uma espécie para outra. E a constante de Faraday, se a gente está lidando com cargas, né, tem todo sentido trabalhar aí com a constante de Faraday. A gente vai ter uma relação que vai me dar o potencial, o valor ali em volts que está envolvido naquele sistema e que guarda uma relação com chamar esse LN, que é logaritmo neperiano, é uma função que não é estudada no ensino médio, ela vai ser estudada só no superior, né? Desse Q aqui. Lá no final eu comento o que é esse Q. Bom, acontece que esses valores todos aqui são constantes, ó, a constante universal dos gases, a temperatura para que se realize a medida de potencial, a temperatura, né, utilizada nas condições padrão, então são 25 graus ou 298 Kelvin, e a constante de Faraday também é um valor, pela própria terminologia, né, é um valor constante. Ok, com isso a gente vai chegar e todo esse pedacinho aqui, ó, corresponde a 2,568 vezes 10 a menos 2. Ó, que o Nzinho, que é o número de elétrons, permanece. E tem que permanecer, porque esse número de elétrons muda conforme eu mude as espécies que estão participando ali do meu sistema. Bom, até aí estava tudo beleza. Só que a gente estava trabalhando com a equação de Nernst pura e simples, né? Ô, Mas, professora, sim, a senhora não se importa de dar aula só para duas pessoas, não? Eu estou assistindo a sua aula, entendeu? Mas se a senhora sim, tiver cansada, é porque, ó, a senhora que sabe.
Ô, Lucas, como está sendo gravada, depois eu deixo ela disponível, tá bom? Ah, não, bacana, então. E aí, né, quem de repente hoje não pôde, tudo, consegue estar assistindo depois, né? Mas de qualquer forma, gente, a semana que vem, hoje, esse é o meu conteúdo final, a gente encerra hoje o que estava previsto na emenda de Química Analítica 2, mas nós ainda temos Graças a a semana que Deus, hein? vem. Então, ó, semana que vem pode ter certeza que a gente ainda vai ter mais uma atividade analítica, que vai ser uma titulação de oxirredução agora, né? Relacionada a uma titulação de oxirredução. E o quiz, né, gente? Eu fiquei devendo mais um quiz, né? Para eu deixar o Hum. chocolate lá com a Ana Beatriz para o vencedor, ó. Lucas, você não estava sabendo, não? Não, eu vi que a senhora tinha falado uma vez, aí não deu certo da primeira vez que a senhora tinha falado. No Aí que primeiro o dia, pessoal. mas aí no dia seguinte a Isso. gente fez, que foi numa É, quarta. Não me lembro como é que foi a questão. Sei que no primeiro dia, realmente, o pessoal não estava conseguindo entrar, foi meio complicado. Mas aí, no segundo dia, expliquei de novo. O pessoal entrou no programinha que eu estou utilizando. Na verdade, é um aplicativo que eu estou utilizando, né? E aí teve vencedor, ganhou o brinde. Tem que ter mais um, né? Tem com que aparecer um certeza, concorrente professor. para. E aí fica mais suave, né? A gente faz uma aula mais divertida. É, Semana que vem vai ter quiz, viu, gente? Que é a nossa última semana. então tá bom. Bom, gente, aqui, essa conversão, olha só que eu peguei o resultado lá, que era, na verdade, o cálculo feito a partir das constantes, e aqui aparece um outro valor, 2,303. Esse valor, ele é uma conversão para eu sair do logaritmo neperiano e vir para o logaritmo comum, que é o logaritmo que a gente utiliza para cálculo de pH, para cálculo de até daqueles potenciais lá, até ali da concentração de metal, né? Do potencial de metal na titulação de complexação, que é um logaritmo normal que estuda no ensino médio. De forma que o que nós vamos usar para cálculo de potencial na equação de Nernst vai ser esse resultadinho final aqui. O potencial vai ser zero, esse zero é tabelado, 0,0592 sobre N. N é o número de elétrons, log de Q. Agora é log, é o logaritmo usado comumente. Gente, esse log de Q, esse Q, vão ser as concentrações das espécies que estão lá na minha titulação. Então, aquela curva, essa curva que está representada aqui, esses potenciais que serviram para a confecção da curva foram calculados a partir dessa equação aqui. Bom, vamos ver outro método dentro da técnica de titulação de oxirredução, a de cromatometria. De novo, ficou meio óbvio, né? É a titulação realizada quando o titulante é o dicromato. Agora, eu já preciso utilizar indicador. Eu preciso ter um indicador para viragem. Quem faz titulação de determinação de ferro, Eu provavelmente já usou faço essa técnica, né? Porque eu uso dicromato, né? de cromato de potássio. Uhum. Aí ele Mas aqui, ó, K2, para fazer o CR2O7. para fazer o ferro, a gente no meio da composição a gente usa também o permanganato Sim, depois do óxido. sim, eu já fiz O dessa nosso forma fica também. azul. Pois é, mas aqui não sei se está O dando para nosso fica enxergar. azul. É para ficar azul mesmo. Não tá, não sei se está muito visível o azulzinho aqui embaixo, não. Até porque aqui tinha uma Tá quantidade muito roxo. pequena de solução nessa foto que eu consegui. Tem uma quantidade muito pequena de solução aqui como titulado, tá vendo, Nerlemeyer? Como que tá pouquinho? Então, talvez a coloração não Uhum. esteja muito visível, mas a expectativa é essa mesmo. Bom, precisa de indicador. De cromatometria, eu tenho que usar indicador. O indicador, né, comumente utilizado é de fenilamina. Bom, as vantagens é que, diferente do permanganato, o dicromato é muito estável, a solução do dicromato é estável e é padrão primário. Então, preparei a solução, pesei na balança analítica, preparei minha solução em balão volumétrico, enchi bureta e comecei a titulação. Eu não preciso padronizar de cromato, né? Ele é padrão primário. Todas aquelas características do padrão primário. É uma solução, assim,
de baixo custo, facilmente uma dissolução ótima. Qual que é a desvantagem? E acredito, Lucas, que no seu caso, como no período em que eu precisei utilizar, fazer titulação de ferro, que a gente também utilizou o permanganato, é porque o dicromato ele é um oxidante mais fraco. O permanganato é um oxidante muito forte. O dicromato ele é um oxidante mais fácil, então eu vou ter uma reação um pouquinho mais lenta, né? Um caminho, né? Uma observação é que a gente sempre utiliza o dicromato em meio ácido. Em meio básico, o íon dicromato, que é esse CR2O7 aqui, ele vai ter carga 2-, ele reage com OH. Então, não posso estar em meio básico para trabalhar com essa técnica, não. Beleza. Aqui são as técnicas em que o meu titulante é o iodo. Essa aqui é uma viragem bonita de ver também. Mas a gente tem duas técnicas, a iodometria e a iodimetria. Bom, meu primeiro estudo dessas técnicas, eu guardei assim, iodimetria, o dia de direta. Porque na iodimetria eu tenho uma titulação direta, na iodometria eu tenho uma titulação indireta ou contra-titulação. Vou comentar cada uma, né? Bom, na iodometria, o que a gente faz? A gente prepara lá a solução da amostra no Erlenmeyer e aí a gente vai realizar, então, um tratamento dessa amostra com iodeto de potássio. Eu vou colocar iodeto de potássio em excesso. E o que a gente faz, então, é titular o excesso de KI com essa espéciezinha Na2S2O3 aqui, né? Então, a gente fala que é contratitulação. Na verdade, o que eu estou fazendo, chegamos nos minutinhos finais, o que eu estou fazendo nesse primeiro processo aqui é reagindo toda a minha amostra com o iodo que está no KI e o excesso de iodo eu vou titular com Na2S2O3. Já na iodimetria, aí não, aí é titulação direta. Eu vou simplesmente colocar aqui a minha amostra, preencher a bureta com uma solução que contenha iodo. É comum utilizar o KI, viu? Mas aí eu preciso de indicador. Um indicador bom demais para determinação de iodo, gente, é o amido. O amido só é enjoadinho preparar a solução dele, porque a solubilidade dele, ela não é muito acentuada, né? Então, a gente precisa ter aí um cuidado na preparação da solução do indicador, para não ter problema, né? Mas ele forma um complexo azul muito bonito com o iodo. Também ele é meio instável, micro-organismo pode degradar o amido, então o ideal é preparar o indicador na quantidade próxima da que vai ser utilizada para não ter uma perda significativa, ok? Bom, esse último método, ele quase não é utilizado. Gente, ele é tão bom. Essa solução de sulfato de sério, ela é uma solução muito estável. A mudança de inox é de 4 mais para 3 mais, então ó, é um elétron. Aquele Nzinho lá da equação de Nernst é 1. Leitura fácil, porque a solução de sério é colorida. E eu não vou ter muito que ficar selecionando. Para essa amostra dá, para aquela outra não dá. Pode ser empregado em vários tipos de amostras, mas é caro, então ele acaba não sendo muito utilizado. Uma titulação com sério, ela costuma ter um custo 5 vezes maior do que uma titulação com os oxidantes que nós comentamos antes, que foi o permanganato, o dicromato e uma solução que contém iodo, ok? Bom, jeito bom de fazer titulação redox é com instrumento. Por quê? Ó, vamos só explicar o instrumento primeiro, né? Aqui eu vou colocar a amostra que eu quero determinar, já tem um agitador automático aqui. Aqui vai ter um eletrodo e aqui vai ter a minha bureta que vai gotejar o titulante. O que acontece é que conforme o titulante for entrando em contato aqui com a amostra que eu quero determinar, eu já vou visualizando aqui no painelzinho digital qual que é o potencial. Não vou precisar da equação de Nernst para fazer o cálculo, já vai saindo diretamente. Eu trabalhei com esse instrumento já ligado a um computador, então a gente já tinha um programinha, na época a gente usava o Origin, já ia fazendo a curva para a gente. Então a gente viu, aqui eu não preciso de indicador também não, independente de eu trabalhar com dicromato, com iodo,
Não vou precisar de indicador, porque eu vou visualizar a mudança brusca de potencial num valor numérico que vai ser mostrado aqui para mim. Então, na instrumental é excelente, né? Muito bem, pessoal. Essas foram as referências que eu usei. Esse livro aqui do Daniel Harris é uma paixão, é um livro que eu acho que tem uma linguagem muito legal. Claro que eu trabalhei, né, com a parte que tinha esse enfoque técnico, né? A gente não entrou em detalhes assim aprofundados no cálculo de logaritmo neperiano, essas coisas, trabalhamos com o que a gente precisava para ter essa ideia de como que funciona a titulação de oxirredução. Beleza?